Bom dia, pessoal. Estamos aqui então hoje para fazer aí uma explicaçãozinha para vocês a respeito do conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, que é o conjunto dos números racionais, tá? Na nossa aula passada a gente viu o significado de fração, né? A gente sabe que a fração pode ser um número que está escrito na forma da parte de um todo, quando eu tenho um numerador sobre um denominador, né? Também é conhecido como uma razão, né? A razão do numerador pelo denominador. E também pode ser escrito na forma de quociente, que é quando a gente faz a divisão da fração. E essa divisão da fração às vezes vai gerar um número inteiro ou um número decimal, finito ou infinito, tá? Então, são os casos aqui que a gente vai ver agora, né? Então, essas frações, elas fazem parte do conjunto dos números racionais, tá? Não são só as frações, mas são as frações, os números inteiros e os números decimais, né? Todos eles são números do conjunto dos números racionais, tanto positivos quanto negativos. Bom, no primeira questão aqui eu tenho um exemplo de uma fração que vai gerar um número inteiro, né? Por que vai gerar um número inteiro? Porque eu vou dividir o número 8 pelo número 2, né? Aqui acontece a divisão de 8 por 2. E aí eu vou ter como resultado 4 positivo, porque ele é positivo, né? A divisão do numerador pelo denominador. Mesmo caso nesse outro exemplo, só que agora com o sinal de negativo, né? Aqui no segundo eu tenho um exemplo de decimal finito. Decimal finito, sabe? A gente sabe que todo número dividido por 10, se eu fizer essa divisão por 10, tá? Vai acontecer o quê? Esse meu número, que é inteiro na parte superior, ele vai aparecer com uma vírgula, com uma casa à direita sempre, tá? Então aqui é a mesma coisa, só muda o sinal. Se vocês fizerem essa divisão 15 por 10, vai encontrar 1,5. Se fosse por 100, teria duas casas decimais, aí seria 0,15, né? Se for 3, vai ter três casas decimais, 0,015, assim por diante, tá? E temos aqui no terceiro exemplo decimais infinitos periódicos, que são aquelas frações que na sua divisão geram um número infinito e periódico, né? Então, por exemplo, se eu dividir 4 por 3, vocês podem até verificar em casa na calculadora para ter certeza, vai dar 1,33 infinitamente, né? Então, positivo. Esse 3, como ele vai repetir infinitas vezes, a gente chama ele de periódico, né? Então, nós vamos estudar isso aqui mais adiante, a gente chama de período 3, então, no caso, tá? E esse aqui é a mesma coisa, né? Só que negativo, tá? Então, são números infinitos periódicos. Também podem ser escritos dessa forma, ó. 1,3 com o tracinho em cima daquele que se repete, né? Tracinho em cima daquele que se repete. E é infinito, não precisa os três pontinhos lá no final reticências, tá bom? Bom, pessoal, continuando agora, nós vamos fazer a representação desses números racionais na reta numérica racional, tá? Vocês lembram da reta numérica dos números inteiros, né? Na reta numérica dos inteiros, a gente trabalhava só os números inteiros, né? Os positivos para a direita, os negativos para a esquerda, tá? Só mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, né? Lembrando que o positivo, quanto mais distante aqui do ponto de origem da reta numérica, que é o zero, maior ele é, tá? E entre os negativos, quanto mais distante esse número estiver do ponto zero aqui, menor ele é. Então, por isso que é inverso os números negativos, né? Por exemplo, o menos 1 ele é maior do que o menos 4, né? Ao contrário do 1 positivo e o 4, onde o 4 positivo é o maior, tá? Bom, então assim, ó, a reta numérica racional ela é dividida, né? Porque os números inteiros eles são divididos em partes agora, tá? Nesse caso nosso aqui, ó, se a gente observar do 0 até o 1, do 1 até o 2, tá? A gente vai ver que eles possuem divisões, ó. Eles estão divididos em pedaços iguais, ó. 3 pedaços cada número inteiro, né? Estão divididos em 3 partes, tá? Então significa que aqui eu tenho 3 terços dentro de um inteiro, né? 3 terços, tá? 3 partes de 3, né? Que são os espaços, tá? Não é esses tracinhos, são os espaços que ficam divididos. Bom,
Como que eu vou representar eles? Vocês já sabem que todo número recebe na reta numérica uma letra maiúscula que é chamada de ponto ou imagem geométrica, né? Sendo esse número a abscissa, porque ele está na reta de x, que é a reta das abscissas. Bom, o menos 11 terços, onde que eu vou representar esse número? Bom, se esse número 3 é o denominador, ele sempre representa em quantas partes cada inteiro desses está dividido. Todos estão divididos em 3. E o numerador representa quantas partes eu estou considerando. Então, sempre partindo do ponto de origem, que é o 0, eu vou contar agora 11 lá para a esquerda, conforme o numerador. Tá? Então, quantos espaços, né? Ou pulos, quantos pulos eu dou, né? Partindo do 0. 0 não conta, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai dar aqui, ó, antes do número 4. 11 terços, tá? Então, 11 terços ele fica nessa parte aqui, nesse ponto, ó. Exatamente ali, tá? Bom, esse número 11 terços aqui, pessoal, o que acontece com ele, tá? Ele tem outras representações, né? Porque é uma fração. Você sabe que a fração, se eu dividir 11 por 3, eu vou ter um outro número fracionário aí, né? Tá? 11 dividido por 3... que vocês têm aí no plano de vocês, que é o 3,6 no caso, né? Menos 3,666 infinitamente, tá? Esse número também pode ser representado na forma de número misto, né? Por que número misto? Porque até eu chegar lá no 11 terços, eu passei por 3 partes inteiras, então ele representa 3 inteiros, e a partir do terceiro, do 3 inteiros aqui, mais 2 pedacinhos de 3, né? Tá? Então ele tem essas 3 representações aqui, ó, tá bom? O ponto B, então, 5 terços, né? Partindo também aqui do número 0 para a esquerda, porque negativo, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está aqui, ó, 5 terços, antes do 2 negativo. Esse seria o ponto B. Tá? Esse também, se eu dividir os 5 terços, eu vou ter o número decimal, que é o menos 1,6. Finito, né? Tá? Considerando ele na forma mista, a gente observa aqui que ele passa por um inteiro. Então ele tem um inteiro negativo e a partir daqui mais 2 pedacinhos de 3. Tá? Então ele também é um número misto. No ponto C aqui, pessoal, tá? Eu tenho mais 2 terços, então quando ele é positivo, agora eu vou partir do 0 para a direita, mais 2 terços, 2 pedacinhos de 3, 1, 2, então exatamente aqui, ó. Tá? Aqui estaria o ponto C, ó, bem aqui, tá? Ele não chega a dar 1 inteiro, então ele não vai ter essa representação mista, tá? Mas só decimal, então que seria o mais 0,6 aqui, né? 0,6666, tá? Como o denominador é 3 aqui, né? Muitos deles vão dar números infinitos aqui, tá? 8 terços também, que é o ponto D, positivo, eu vou contar para a direita, a partir do 0 sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai estar bem aqui, ó. 8 terços, positivo, é o ponto D. Bom, considerando que eu passei por 2 inteiros, ó, do 0 em direção a 8 terços, eu passei pelo 2, então ele representa 2 inteiros e mais 2 pedacinhos de 3. Né? Então, 2 inteiros e 2 terços positivos. Tá? Ele ainda tem a sua representação decimal ali, né? Que é o 2,666, vocês têm ali no plano de vocês, tá? Bom, pessoal, aproveitando a reta numérica, aqui eu vou lembrar de outros assuntos aí que a gente vai trabalhar, né? Que são números opostos, né? Números opostos, retomando, a gente já viu nos números inteiros, a aplicação desse conceito é o mesmo aqui para os números racionais, tá? Então, 2 números opostos, eles são opostos um ao outro quando eles estão na mesma distância, né? Por exemplo, ó, em relação ao número 0, por exemplo, aqui esse menos 5 terços, tá? O número oposto a ele, tá? Números opostos, né? O
número oposto ao 5 terços negativo é o que está na mesma distância do outro lado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 de 3. Seria então mais 5 terços, né? Números opostos são números com o mesmo valor em módulo, a gente diz, tá? Mas com sinais diferentes. Só isso, um positivo e um negativo. E o módulo de um número, né? Vamos colocar aqui para a gente lembrar. Quando a gente se refere ao módulo de um número, esse módulo ele vai estar teoricamente entre duas barras paralelas, tá? O módulo desse número sempre vai ser ele mesmo sem o seu sinal, porque quando a gente fala em módulo é como se fosse uma distância. Distância não tem distância negativa nem positiva, é distância, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o módulo desse menos 5 terços, vai ser 5 terços, tá? Se eu pegar o módulo desse mais 5 terços, também vai ser 5 terços. Então, o módulo é um número sem sinal, tá? Opostos são dois números de mesmo valor com sinais contrários, positivo e negativo. E o módulo é um número sem o seu sinal, porque é só distância em relação ao ponto de origem, tá? Bom, pessoal, então vocês têm aí uma listinha de exercícios para fazer, tá? Alguns pedindo quais são os módulos dos números, que é o próprio número sem sinal, outros pedindo o oposto daquele número, que é o próprio número com o sinal contrário, tá? Alguns pedindo para localizar na reta numérica a imagem geométrica, então tem que contar o número, observar o número lá e ver que letra ele tem na parte superior. Ou um número que tem uma determinada imagem geométrica, contar a partir do zero quanto dá para chegar até lá, e esse vai ser o numerador. O denominador seria quantas partes está dividido cada inteiro, do 0 ao 1, do 1 ao 2, assim por diante, né? E também tem uma questão ali que vocês vão ter que fazer retas numéricas, tá? Então, no exercício número 1, vocês observem que para cada fração vai ser uma reta numérica diferente. Por quê? Porque eles são frações com denominadores diferentes, né? Por exemplo, assim, se eu pedir para representar um sexto, você vai ter que pegar, dividir de 0 a 1, de 1 a 2, todos em 6 pedaços, né? Para contar um sexto positivo para a direita, né? Se for menos 5 meios, por exemplo, você vai pegar, fazer a reta numérica de 0 a 1, 2, 3 e cada parte vai ser dividida em duas, né? Por causa do meio. E aí você vai contar para a esquerda 5, para descobrir onde está os 5 meios. Tá? É isso aí, pessoal. Um bom trabalho para vocês.